Sejam bem-vindos ao Relatos de Horror 666. Hoje vamos contar a história do Bode Preto, mas antes já deixa seu like e ajude nosso canal a crescer cada vez mais. Havia uma pequena aldeia no topo de uma montanha, onde todos os habitantes eram muito supersticiosos. Dizia-se que um bode preto maligno habitava a montanha e que causava muito medo entre os habitantes. Muitas pessoas afirmavam ter visto o bode preto com seus olhos vermelhos brilhantes, correndo pelas montanhas e uivando como um lobo. Mas um jovem caçador da aldeia não acreditava em todas aquelas histórias. Ele queria provar que o bode preto não era mais do que um animal comum, e decidiu ir às montanhas para capturá-lo. Quando chegou lá, ele rapidamente descobriu que havia algo muito errado. O bode preto parecia ser muito mais forte e astuto do que qualquer animal comum, e ele começou a perseguir o caçador. O caçador correu de volta para a aldeia, mas o bode preto estava sempre atrás dele, ganhando terreno. Quando o caçador finalmente chegou à aldeia, o bode preto estava bem atrás dele, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. O caçador correu para a igreja e trancou a porta, mas o bode preto começou a bater na porta com uma força incrível. Os habitantes da aldeia acenderam todas as luzes da igreja e rezaram pela proteção divina, mas o bode preto continuou a bater na porta, até que finalmente desapareceu. Desde então, ninguém nunca mais viu o bode preto, mas as histórias sobre ele ainda são contadas na aldeia, e as pessoas ainda acendem velas na igreja à noite para afastar o mal. Um dia, o homem acordou e encontrou o bode preto parado em frente à sua casa, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. O homem tentou se aproximar, mas o bode preto começou a uivar alto e a correr para longe. O homem o perseguiu, mas o bode preto desapareceu na escuridão da floresta. Desde então, o homem começou a ter sonhos estranhos e assombrosos, e o bode preto começou a aparecer com mais frequência, sempre com seus olhos vermelhos brilhando. O homem começou a temer pelo seu bem-estar e pelo de sua fazenda, e decidiu abandonar a fazenda e procurar ajuda. Mas ele nunca contou a ninguém sobre o bode preto da noite, pois tinha medo de ser considerado louco. E até hoje, a fazenda é evitada por todos os que passam por lá, devido à presença assustadora do bode preto da noite. Existia uma vez uma fazenda situada nas profundezas de uma floresta sombria. O proprietário, Sr. Johnson, possuía muitos animais, incluindo um bode preto chamado Azazel. Apesar de ser apenas um animal, havia algo sinistro e assustador em Azazel. Seus olhos vermelhos brilhavam com maldade à noite e seu chifre curvo parecia uma arma mortal. Nenhum dos funcionários da fazenda gostava de chegar perto de Azazel, mas Sr. Johnson insistia que ele fosse mantido com os outros animais. Então, um belo dia, uma das vacas da fazenda desapareceu sem deixar rastro. Todos os funcionários suspeitaram de Azazel, mas Sr. Johnson não queria acreditar na ideia de que seu animal favorito pudesse ser responsável por tamanha crueldade. No entanto, as coisas pioraram ainda mais quando outro animal desapareceu e depois outro, e outro. Os funcionários começaram a ter pesadelos com o bode preto, sonhando com sua silhueta sombria e maligna. Eles acordavam com o suor frio e o coração acelerado, mas não ousavam contar a Sr. Johnson sobre os sonhos. Um belo dia, uma das filhas de Sr. Johnson, Sarah, desapareceu. Todos os funcionários souberam que era a hora de agir. Eles foram à floresta, armados com facões e lanternas, para encontrar Sarah e acabar com a ameaça que Azazel representava. Mas quando chegaram à caverna onde Azazel morava, eles descobriram algo que jamais poderiam ter imaginado. Lá, no meio da caverna, havia uma pilha de ossos humanos, e sentado em cima dela, estava Azazel, com um sorriso maligno nos lábios. Os funcionários correram de volta para a fazenda e avisaram Sr. Johnson sobre o que haviam encontrado. Juntos, eles decidiram que Azazel precisava ser destruído, mas quando chegaram à caverna novamente, ele havia sumido. Desde então, há relatos de avistamentos de um bode preto sinistro nas profundezas da floresta. Dizem que ele ainda está à espreita, esperando por sua próxima vítima. Mas ninguém sabe ao certo se esses relatos são verdadeiros ou apenas lendas. O que é certo é que nenhum dos funcionários da fazenda jamais mais dormiu bem depois daquela noite na caverna,
e Sr. Johnson acabou vendendo a fazenda e mudando-se para longe da Floresta Assombrada, mas as histórias sobre o bode preto maligno continuam a ser contadas de geração em geração. Alguns dizem que ele ainda habita a floresta, esperando a oportunidade perfeita para atacar novamente. Outros acreditam que ele é apenas uma lenda urbana criada para assustar as crianças. Mas há aqueles que afirmam ter visto o bode preto com seus próprios olhos, e contam histórias sinistras sobre sua presença ameaçadora. Eles dizem que seus olhos vermelhos brilham intensamente à noite, e que seu balido é tão alto e assustador que pode paralisar até mesmo os mais corajosos. Ainda hoje, as pessoas evitam caminhar sozinhas pela floresta à noite, temerosas de encontrar o bode preto. E quem sabe, talvez um dia, alguém tenha coragem de enfrentar o bode preto e descobrir a verdade por trás dessas histórias assustadoras. Mas até então, ele continua sendo uma lenda urbana, um conto de terror que é passado de geração em geração, mantendo vivas as lendas sobre o bode preto maligno.